prazer estar com vocês nesta manhã para juntos louvarmos a Deus. E iremos falar sobre o modo de andar do discípulo de Cristo. Você é um discípulo de Jesus? Você tem levado uma vida de santidade conforme agrada ao coração de Deus? Nós iremos cantar o cântico 251 e ele tem algumas perguntas, algumas indagações para você e para mim. Já achaste em Cristo plena salvação pelo sangue vertido na cruz? Toda mancha tira do teu coração esse sangue eficaz de Jesus. Salvo estás? Limpo estás pelo sangue de Cristo Jesus? Tuas vestes são mais alvas que a luz? Você foi limpo neste sangue eficaz? Nós vamos cantar as estrofes seguidas e que você possa refletir como está a sua vida, o seu andar, se está andando como um discípulo de Jesus em toda a sua caminhada, na sua postura, no seu comportamento, nas suas palavras, se você tem agradado ao Senhor. Reflita sobre isso e logo a seguir nós teremos a oração pela tenente Andriele. Já achaste em Cristo plena salvação pelo sangue vertido na cruz? Toda mancha tira do teu coração este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás pelo sangue de Cristo Jesus. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado és tu sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tuas vestes são mais alvas que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vestes brancas haste ter ao vir Jesus, foste limpo na fonte de amor. Pronto estás e seguirás ao céu de luz, pelo sangue do teu Salvador. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tuas vestes são mais alvas que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, Pai, queremos te agradecer pelo teu amor e pelo teu cuidado. Também queremos te agradecer pela tua graça que o Senhor tem nos derramado, Senhor. Queremos também te agradecer, Senhor, pelo perdão que um dia tu derramaste, Senhor, na cruz do Calvário por nós. E por causa disso, Senhor, nós somos chamados a sermos salvos, Senhor. Nós temos aprendido que nós dependemos de Ti, nós dependemos do Teu amor, nós dependemos do Teu perdão e que a cada dia nós possamos, Senhor, nos quebrantar, Senhor. Podemos, Senhor, estar Te buscando todo o tempo para que possamos, Senhor, estar atentos àquilo que Tu queres falar aos nossos corações, Senhor, independente do que for. Continua nos abençoando e cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, nesse meu testemunho que eu quero dar a vocês, quero dizer da fidelidade de Deus, da resposta de oração de Deus para a minha vida, juntamente com a minha amada esposa. Nem todos vocês conhecem minha esposa e nem sabem
pela situação a qual ela passa de saúde. Mas há algum tempo o Alzheimer chegou à nossa família. Isso foi realmente difícil para mim. Mas Deus tem nos dado graça nesses anos todos, são quase 20 anos da doença, para que a gente possa suportar e viver com alegria e testemunhar da graça e do amor de Deus. Eu sou uma resposta de oração para minha esposa. E para isso eu gostaria de ler aqui uma cartinha que ela escreveu para mim em 2002, quando ela diz exatamente isso. Ela diz assim: ao meu querido e amado esposo, Arnaldo, estou te escrevendo para dizer algo que você já sabe. Há 25 anos que você é o presente que Deus me deu, ou glória, era a expressão dela sempre. Sempre lembro que eu pedia a Deus e Ele me deu. E eu falava, Senhor, eu quero ter um esposo para mim, não estar só no final dos meus dias. E que seria aquele esposo que pudesse estar ao meu lado até o final dos meus dias. Porque eu tenho certeza do meu chamado. Eu não quero decidir não te servir tendo um esposo que não sirva ao Senhor. Nesses tempos, ela escreve aqui: Deus foi misericordioso e fiel. Me deu um esposo como eu pedi para ele, e até mais do que eu pedi. Você é maravilhoso. Eu te amo muito e vou te amar até o dia que o Senhor me buscar. E aquele dia eu não quero choro, e sim cânticos de agradecimento pelo tempo que Deus nos deu juntinhos, amando e sendo amado. E ela menciona aqui um coro que Deus é bom. Junto cantamos em louvor, Deus é bom. Você também é bom, maravilhoso, bondoso, compreensivo. Deus respondeu minha oração. Te amo muito, muito, meu amor. Sua admiradora e esposa, Cleusa Santos. Aí ela indica para ler o Salmo 119 e cantar o cântico 503. Eu não vou ler o Salmo 119, né? Mas para vocês terem uma noção, essa foi a carta que minha esposa escreveu para mim, dizendo da resposta de oração de Deus para ela. E ela é uma resposta de oração para a minha vida quando eu decidi obedecer ao chamado. Em Isaías 41, versículo 10, nos diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Isso me deu uma certeza grande de que Deus estava me chamando. Minha esposa sempre dizia assim: tudo posso naquele que me fortalece. E ela deixou recomendado para mim esse versículo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 13 e o versículo 19. Eu sou grato a Deus pela família que Ele me deu e por esses anos todos de provação, mas com a sua destra fiel, temos chegado até aqui. Foi graça, irmão? Foi e é e continuará sendo. E eu tenho dito à minha esposa: eu vou cuidar de você até que Deus nos chame. Amém. Louvamos a Deus pela vida do Major Arnaldo e da Major Cleusa também, e pela forma como Deus tem trabalhado na vida deles, como Deus os uniu, e
Louvamos a Deus pela forma como Ele cuida, como Ele trata dela com tanto amor, né? E os dois reconhecem então, como vimos no testemunho, que eles são um presente de Deus um para o outro, e nós louvamos a Deus por isso. Vamos cantar o cântico 422, que nos diz que no serviço do nosso Rei nós somos felizes, né? E deve ser assim o modo de andar de um discípulo de Jesus: obediente, corajoso, empregando, dedicando a nossa vida ao Senhor, consagrado. Deve ser assim o andar do discípulo de Jesus, e decidido a investir tudo que temos e tudo que somos no serviço do nosso Rei. Vamos cantar as estrofes seguidas. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. Neste momento nós teremos a leitura da palavra do Senhor, onde será baseada a mensagem e será feita em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 18, feito pela soldada Giane e pela soldada Ingrid. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas,
como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos que vocês cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que dormiram. Dissemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivemos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serem arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Bom dia. Nesta manhã de domingo queremos refletir sobre o tema o modo de andar do discípulo de Cristo, e vamos fundamentar a nossa reflexão na carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica, ou seja, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 18, a leitura que já fizemos. Aqui Paulo faz exortações à pureza, ao amor fraternal, à quietude nos afazeres e à abstinência de tristeza exagerada pelos irmãos que já partiram, pois na vinda do Senhor Jesus Cristo, todos os seus santos serão glorificados, ou seja, todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador se tornam santos, ou seja, separados para o uso de Deus. A nova vida que começou com um passo de fé é agora uma caminhada de fé. Em todo o Novo Testamento temos a comparação da vida cristã como uma caminhada. Paulo, lá em 2 Coríntios 5:7, diz que nós andamos pela fé e não pelo que vemos. A nossa vida cristã não é fundamentada no que vemos, mas naquilo que cremos, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Andar indica progresso e temos de incessantemente fazer progressos em nossa vida cristã. Nós queremos progredir, nós queremos desenvolver na nossa vida acadêmica, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. E é importante que a vida cristã não seja esquecida. Precisamos crescer, precisamos progredir. Andar também exige força, e Deus prometeu fornecer, dar-nos a força que precisamos para caminhar com Ele. Lembramos lá de Gênesis capítulo 5, versículo 24, que fala a respeito de que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele andava na presença de Deus. Primeiro modo que precisamos refletir é andar em santidade. Ande em santidade. Continue progredindo. O apóstolo Paulo fala aqui, se você pega o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 1 e 2, continue progredindo. Ao ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e ao recebê-lo
como palavra de Deus e não como a dos homens, aqueles cristãos de Tessalônica aprenderam a maneira pela qual deveriam viver e agradar a Deus, vivendo uma vida de santidade. O Evangelho revela a justiça de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus julga necessário que saibamos, a fim de vivermos vida que o agrade e que nos leve à vida eterna. Esses irmãos lá de Tessalônica, eles foram inteirados, foram ensinados com respeito ao Senhor Jesus, que precisavam continuar crescendo, progredindo cada vez mais. A vida cristã não é o resultado de mero conhecer a vontade de Deus, mas sim praticar a vontade de Deus. Não basta somente sabermos aquilo que Deus quer, mas precisamos praticar a vontade de Deus, praticar a vontade do nosso Senhor. E a vida de santidade é o desejo de Deus para mim e para você. O ensino do Evangelho visa a vontade de Deus para nos santificar. E santificar literalmente quer dizer separar. Então nós queremos ser separados para Deus. Significa que Deus, pelo Evangelho, separa do mundo para a salvação as pessoas que lhe obedecem, as pessoas que realmente andam para agradar a sua vontade, agradar o seu coração. Quem é santo se disciplinará na vontade de Deus em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. Então, o primeiro modo de andar do discípulo de Jesus, ande em santidade para agradar a Deus. Também devemos andar em amor. E o amor é uma das marcas de nascença do cristão, do crente em Jesus. Nunca é possível amar demais. E mesmo que os irmãos já fossem instruídos, os irmãos lá de Tessalônica fossem instruídos e estivessem fazendo bem na prática do amor fraternal, Paulo achou necessário exortá-los a progredir também no amor. Ele lhes deu exemplo de como aplicar o amor em suas vidas. Paulo, por onde andava, dava a mostra desse amor. Eu e você também precisamos amar, porque Jesus amou tanto a mim, amou tanto a você, que deu a sua vida para nos salvar, para ser o exemplo, para que nós pudéssemos seguir. Então, precisamos andar em amor. Você vai ver isso nos versículos 9 e 10 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o nosso texto que estamos refletindo. Ande em amor. Não adianta você só amar aqueles que te amam, ou amar a sua família, amar as pessoas da sua igreja. Precisamos amar a todos. Todos que foram criados por Deus. Sejam aqueles que têm práticas que gostamos ou que não gostamos. O amor de Deus que está na nossa vida precisa ser compartilhado com todos. Então, ande em amor. Então, ande em santidade, ande em amor. E o terceiro modo que precisamos para andar como discípulo de Jesus, ande em honestidade. No versículo 11 e o versículo 12. Precisamos dar um testemunho honesto em nossos relacionamentos, em todos os nossos relacionamentos, no trabalho, na escola, na família, precisamos ser honestos. O mundo carece de honestidade. Muitos destes crentes de Tessalônica, quando você lê aqui o texto, eles tinham escolhido deixar de trabalhar. Por quê? Confiavam que o Senhor Jesus estava voltando, né? Eles tinham um entendimento incorreto
do retorno do Senhor Jesus. E bom, se já que Jesus Cristo está voltando, não vou trabalhar, não vou fazer nada, não vou plantar, porque se ele demorar, os irmãos me sustentarão. E era o que estava acontecendo. Muitos irmãos não estavam mais trabalhando porque Jesus estava voltando. Eles estavam tendo o ensinamento incorreto de que Jesus estava voltando. Então não queriam mais trabalhar, porque se Jesus estava voltando, mas aí estavam sendo um peso para outros irmãos. Então Paulo coloca: vocês precisam ser honestos consigo mesmo e com os outros. Haviam se tornado ali um fardo para outros cristãos e eles não estavam sendo então honestos. Precisavam então de trabalhar e não ser um peso para outros. Ande em honestidade. E por último, ande em esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 18 vai falar sobre isso. É um texto clássico da passagem a respeito do arrebatamento da igreja. Mas nós temos que ter a convicção que sem Cristo não há esperança para o futuro. A autoridade da palavra de Deus nos dá a certeza e o conforto de que precisamos. A base da nossa esperança é que nós cremos no Evangelho, cremos na palavra do nosso Senhor. O Evangelho é a morte, é o sepultamento, é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conforto está em saber que os mortos em Cristo viverão novamente. Haverá uma ressurreição. Lá o versículo 16 nos diz: o próprio Senhor retornará pessoalmente para reivindicar aqueles que são seus. Se cremos no Senhor, se temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, um dia reinaremos para sempre com Ele. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele dará ordem e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ele já demonstrou esse poder quando ressuscitou Lázaro dos mortos. Mas Lázaro morreu novamente alguns anos depois. Quando Jesus voltar e trouxer de volta à vida todos aqueles que houverem morrido em Cristo, eles vão reinar eternamente juntamente com Ele. Não vão morrer mais, mas será para todo sempre. Essa é a nossa esperança. Mas tem esperança somente aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Concluindo, meu amigo, minha amiga, ande em santidade. Como está a sua vida de santidade? Ande em amor. Como está a sua caminhada nesse sentido? Ande em honestidade. Você tem sido honesto nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua família, com os seus amigos? E por último, caminhe com esperança. A esperança é Jesus. Um dia Ele voltará para buscar a mim e a você. Como está a sua caminhada hoje? Que Deus o abençoe. Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado por cada um de nós. E Deus, nessa reflexão desta manhã, que o Senhor nos ensine a caminhar em santidade. Que o Senhor nos ensine a caminhar em amor, em honestidade. E que possamos ter essa certeza que temos Jesus como a esperança da nossa vida. Que o Senhor possa visitar cada um daqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. Que a sua graça possa permear toda a sua vida, superabundar na sua vida. Nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.